Olá pessoal, vamos continuar agora na segunda aula. Eu aqui com o meu óculos de fundo de garrafa. Muito bem, vamos lá. Estávamos falando agora há pouco e vamos continuar explicando com relação aos princípios constitucionais. Lembra que eu falei que o Luiz Roberto Barroso, ministro supremo, ele determina que haveriam em tese 3 ordens de princípios, constitucionais. O primeiro, vocês têm tudo isso no texto, são os princípios fundamentais do Estado brasileiro. Veja o termo é forte, né? Quando eu falo em princípios fundamentais, princípios fundantes, princípios que são a base do Estado brasileiro, tá? Nós teríamos, por exemplo, o princípio republicano. Lembra quando ele fala que o Brasil é a República Federativa do Brasil? Isso, você tem um princípio aí que é o princípio republicano, com uma série de repercussões dentro de todo o sistema, tá? Também o federativo, porque ele fala República Federativa do Brasil, já falamos um pouquinho de cada um deles em sala de aula, vocês estão lembrados. Então, não é algo tão estranho pra gente. Quando ele fala de federação, é que o Brasil, o Estado brasileiro, ele é constituído de entes, de entidades, que seriam aí os estados, os municípios e o Distrito Federal. Esse é a nossa federação, tudo bem? E daqui advém o Pacto Federativo. Também, ele coloca que no artigo 2º, você tem aí o princípio fundamental do presidencialismo, né? Nós temos um sistema presidencialista de governo, não é parlamentarista, né? E também outro da livre iniciativa, né? Então, todos esses princípios que eu acabei de falar são princípios que são fundamentos da República Federativa do Brasil, tá legal? Afirma que são decisões aí políticas fundamentais do Constituinte. Atenção com essa palavra agora. Quando ele fala decisões políticas fundamentais, essa palavra política tem um peso enorme. Porque aqui nós estamos definindo aqueles valores superiores da Constituição. Veja, é presidencialismo, não é parlamentarismo. Nós vivemos em uma república e não numa monarquia. Percebeu a ideia? Por isso ele fala que essas regras, esses princípios, advêm de uma decisão política. Como assim? Uma decisão de poder que foi tomado pelo Constituinte lá em 87, quando fizeram a Constituição, e eles determinaram que o Brasil deveria ter este formato. Isso é princípio de poder, realmente, é princípio de uma decisão política. Por isso a gente chama esses princípios fundamentais do Estado brasileiro de princípios político-constitucionais. De novo, princípios político-constitucionais. Tá entendido? Que são aqueles princípios fundamentais do Estado brasileiro. Cuidado, porque nós vamos ver depois que existem também direitos fundamentais da pessoa humana. Não me confunda direitos fundamentais da pessoa humana, que estão no artigo 5º, e que sim, muitos ali serão princípios também, tá? Mas ali é da pessoa humana. Aqui nós estamos falando de princípios fundamentais do Estado brasileiro. Há uma diferença, percebeu? Tem relação com o Estado e não com a pessoa, tá? Outra divisão, conforme o Barroso e os nossos autores, são chamados princípios gerais. Princípios gerais. A Constituição tem muitos princípios. Princípios gerais. Quais seriam os exemplos? Princípio da legalidade. E agora, nesses princípios gerais, entram princípios que são fundamentais para a pessoa humana, para a coletividade. Por exemplo, o princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu acabei somente de falar o que seria o princípio da legalidade. Isso está numa norma, numa regra, que é o inciso 2 do artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nós temos também o princípio da liberdade, que está envolto nessa mesma regra, viu? Tá bom? Mas da liberdade também, não só no 2, mas também no inciso 4º, 6º, liberdades, pessoal. Nós temos muitas liberdades. Quando chegarmos no artigo 5º, vocês vão ver. Liberdades de vários tipos. Muito bem. O da isonomia, mais um princípio geral, tá? Que todos são iguais. Ele fala isso no caput. Todos são iguais perante a lei. Uma igualdade formal. E no inciso 1, ele repete. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Claro que, de novo, essa igualdade não é bem igualdade, porque há diferenças
Concorda comigo? Por isso a gente chama de isonomia, porque isonomia não é exatamente igualdade. Tem um outro sentido, nós vamos falar depois quando estivermos tratando do artigo 5º. Mas veja, princípios gerais que estão no artigo 5º, quer dizer, das regras do artigo 5º, você pinça princípios gerais, tá? Autonomia estadual e municipal, está no artigo 18. Acesso ao judiciário, está lá também no artigo 5º. Ninguém vai ser impedido de ir ao judiciário se houver lesão ou ameaça a um direito seu. Segurança jurídica. A lei não pode alterar a coisa julgada, entendeu? O ato jurídico perfeito. Isso aí é segurança jurídica. Juiz natural. Todas essas regras nós temos no artigo 5º e são chamados de princípios gerais. Então veja, são ao mesmo tempo, cuidado, direitos fundamentais da pessoa humana e são princípios gerais constitucionais. Percebeu? Afirma ainda que não estruturam politicamente o Estado. Esses princípios que eu acabei de falar, veja que eles não falam da estrutura do Estado, percebeu? Eles não falam da estrutura do Estado. Ele traz direitos, né? Trazem regras de limitação dos poderes. Ora, se a lei não pode, se somente a lei pode me obrigar e nada mais, um decreto do presidente, do governador, do prefeito, que não estiver amparado em lei, não estiver copiando uma lei, esse decreto por si só não me obriga. É uma regra que limita poderes do governante. Já falamos sobre isso, que é um dos grandes motivos da existência da Constituição. Carrega aí uma valoração ética, não é política. Por que não é política? Polis, né? Vem de cidade, do antigo grego. Quer dizer, determina como eram antigamente, as cidades eram cidades-estados. Cada cidade é como se fosse um país, digamos assim, né? Um estado. Por isso política ou político. Tem muito poder envolvido, tá? Quando você fala aí de decisão política ou de princípios político-constitucionais, é os que vão determinar, lembra? O formato do Estado, como ele deve ser, como é o Estado brasileiro. Quando eu falo de princípios gerais, quando eu falo aí de princípios que têm uma valoração ética e não tão política, é o que eu chamo de princípios jurídico-constitucionais. Olha que legal, princípios jurídico-constitucionais. Por quê? Estão na Constituição, mas têm relevância para as normas, para as regras jurídicas. Entendeu a ideia? Olha, liberdade, isonomia, acesso ao judiciário, são questões mais práticas, mais cotidianas, percebeu? Que vão afetar o quê? As leis. Então, no aspecto político, quer dizer, os princípios político-constitucionais estão afetos, tratam da estrutura do Estado brasileiro, de como ele deve ser. Já aqueles outros princípios, chamados princípios gerais, muitos relativos a direitos das pessoas e da coletividade, aí tem um outro aspecto, você percebeu? Ele trata de princípios que vão afetar as normas em geral, a legislação, vamos colocar dessa forma. Por isso, jurídico-constitucionais. Sempre que eu falo em jurídico, estamos falando do ordenamento jurídico, das leis, das normas, tá ok? E um terceiro, na visão do Barroso, que seriam aí os princípios setoriais ou especiais, tá? Ele diz que dentre aqueles da administração pública, quer dizer, ele pega dentro da Constituição, vamos tentar explicar isso. A Constituição é dividida em várias partes, né? E você tem, por exemplo, uma parte que fala só da tributação e do orçamento. Então ele fala como é que se faz o orçamento, a LDO, Lei de Decisões Orçamentárias, de como é que será feito a fiscalização pelo TCU e tudo mais. Você tem uma parte da Constituição, a partir do artigo 18, lembra? Que fala aí da organização dos estados, divisão de poderes. Você tem uma parte que fala da organização dos poderes, como assim? O executivo, o legislativo, o judiciário. Você tem uma parte, a partir do artigo 37, até o 41, que fala de administração pública. Então veja, você tem uma divisão na Constituição de matérias, de setores. Por isso que as regras, os princípios que estão nesses pontos específicos, a gente chama de princípios setoriais ou especiais. Tudo bem? Que são as partes específicas da Constituição que tratam de determinada área que é importante para o Estado. Então nós teríamos lá dentro da administração pública, por exemplo, o princípio da legalidade administrativa. Vocês vão ver com mais detalhes isso no 7º termo, mas só para adiantar. A administração só pode fazer o que está na lei.
exclusivamente o que está na lei. Eu e você, a gente faz o que a gente quiser, contanto que a lei não proíba. Já o administrador e a administração, só o que a lei determina. Princípio da impessoalidade, princípio da moralidade para a administração, princípio da publicidade, o princípio, se é que podemos colocar um princípio, do concurso público. Quer dizer, a administração só pode nomear, contratar por meio de concurso público. Isso, claro, tem exceções, né? Exceções, mas é a regra. Agora, nós teremos aí também princípios dentro da organização dos poderes. Por exemplo, eleição majoritária para presidente, governador, prefeito, senador, ou eleições proporcionais para os membros dos legislativos. Princípio da publicidade, motivação das decisões judiciais. Publicidade e motivação das decisões judiciais são princípios atinentes ao poder judiciário, entendeu? Independência e imparcialidade dos juízes, porque sim, eles são independentes e isso traz para eles uma série de garantias, né? E tem que ser imparciais, é óbvio. Dentro da tributação orçamentária, e aí vocês vão ver isso em direito tributário, não vou me aprofundar muito, mas capacidade contributiva, legalidade tributária, quer dizer, os tributos têm que ser criados por lei, os tributos têm que ser aumentados por lei, claro que há exceções, né? Isonomia tributária, anterioridade da lei tributária. Um princípio interessante na área tributária que está na Constituição, imunidade recíproca das pessoas jurídicas de direito público. Veja que o Estado não pode cobrar, por exemplo, IPVA dos veículos da União, entendeu? Nem do município. Já o município não pode cobrar IPTU dos prédios da União nem do Estado. Isso é uma imunidade de impostos entre eles. Isso é um princípio, está na Constituição. Então veja que você vai encontrar vários exemplos de princípios, claro que cada um dos que eu falei, você vai ter artigos explicando todos eles, mas dos artigos você verifica que há um princípio que trata desse tema. De novo, são princípios setoriais ou especiais, por quê? Porque eles estão dentro de uma parte específica, de um setor específico da Constituição que trata de um tema. Beleza? Então nós temos aí os três setores, né, as três divisões, né, dos princípios constitucionais na visão do Barroso, tá bom? Muito bem. Dentro de princípios constitucionais, nós temos que falar dos chamados princípios constitucionais implícitos. Como assim implícito? Ora, se ele é implícito, ele não está explícito, lógico. O que eu quero dizer com isso? Que ele não é expresso, que ele não está escrito especificamente. Porque muitos dos que eu falei até agora, você vai lá no artigo, no inciso, ele está lá. Ele não está sendo colocado como um princípio básico, mas ele está escrito. Está escrito. Entendeu? República, federação, dignidade da pessoa humana, entendeu? Valor do trabalho, da livre iniciativa, isso está escrito lá. Agora, existem princípios constitucionais que você não vai ver obrigatoriamente escritos, tá? Eles são chamados de implícito. Você retira dele uma ideia, percebe? Você retira uma ideia do contexto, tá? Lá está escrito que pese os grandes princípios do sistema jurídico virem normalmente enunciados no texto do direito positivado, do direito escrito. Alguns desses que não têm expressão, quer dizer, não são escritos, não estão expressos no texto constitucional, apesar da importância que eles têm. E são muitos, viu? É desses que nós vamos falar. Há alguns princípios que, veja bem, além de eles serem implícitos, de novo, eles não estão expressos, eles não estão escritos, mas existem, estão lá, são ideias, né? Além de serem princípios, eles também são ferramentas que auxiliam na interpretação da Constituição. Lembra da hermenêutica? Da exegese? A interpretação constitucional também se utiliza de princípios para fazer isso aí, tá ok? Mas esse assunto, pessoal, eu vou falar agora num outro vídeo, para que esse não fique tão carregado, tá certo? Vou parar um pouquinho esse e a gente começa agora no outro vídeo, tá bom? Forte abraço, a gente já se fala. Só um minuto, vamos pro vídeo número 3 agora, tá?